Então vamos lá, iniciando oficialmente. A gente cumprimenta primeiramente o presidente da OAB Guarujá, Dr. Marcelo Henrique Garcia, e em nome de todos, Davi e Luana também, agradeço a presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, doutora Soraya Baçaí de Mello, pela oportunidade que nos dá. Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece ainda, Vinícius Cervantes. Eu sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá, motivo pelo qual eu já aproveito para convidar a todos a integrar a comissão. É uma comissão bem interessante, tem trabalhos bastante ativos, estamos sempre compartilhando o pouco que sabemos, ou tentando, não é, Davi e Luana? E estão todos aí convidados a integrar a comissão também. O nosso tema são os desafios na construção e proteção das bases de dados. Eu agradeço ao Davi e à Luana por estarem aqui comigo hoje, para a gente bater um papo, na verdade, conversar um pouco sobre esses desafios, né, que são diversos, tanto do seu ponto de vista da propriedade intelectual, quanto do seu ponto de vista de proteção de dados pessoais. Né? A gente vive um cenário em que, quase que inevitavelmente, nas atividades econômicas, a gente tem que lidar com dados pessoais. A gente vive um cenário em que as questões concorrenciais envolvendo mercados digitais, ativos intangíveis, oriundos desses mercados digitais, eles são bastante discutidos. A gente tem discussões sobre regulamentação de mercados digitais na Europa, a gente tem alguma discussão já se iniciando no Brasil. Nós temos a nova, não tão nova, mas a recente Lei Geral de Proteção de Dados, com muita inspiração na norma europeia. Então nós temos diversos pontos, tanto do seu ponto de vista jurídico, quanto do seu ponto de vista econômico, que fazem com que a gente passe a pensar no que fazer, né, diante desse grande fluxo, esse enorme fluxo de dados com o qual nós convivemos e o qual nós mesmos geramos, inclusive neste momento, ao transmitir essa live, e que fazem muitas vezes com que empresas invistam na construção de bases de dados e logo, uma vez construída a base de dados, principalmente com base de dados em conformidade com a legislação, Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, essas empresas muitas vezes desejam uma certa exclusividade, ou uma total exclusividade na operação desses ativos tangíveis ou intangíveis. Né? Hoje, muito mais provavelmente, a gente vai falar ou vai lidar com base de dados em ambiente eletrônico, mas uma base de dados em papel também aí poderia ser pensada a ser protegida, né? Como, para quem se lembra, listas telefônicas, né? Com nome, endereço, telefone, eram grande base de dados, e eram grande base de dados pessoais, inclusive, coisa que nós abolimos na nossa vida cotidiana atualmente. Então, iniciando com essa breve introdução sobre o contexto que nos leva a pensar sobre esse tema, né? Um cenário de grande fluxo de dados, ou um cenário de Big Data, como a gente costuma chamar, né? Um cenário em que empresas investem, ou querem, né, ou precisam ter acesso a dados, e muitas vezes investem na construção de grandes bases de dados, ou de valiosas bases de dados, para o direcionamento dos negócios. É claro que isso não está exclusivamente voltado ao mundo dos negócios, né? Dados também servem para as questões de políticas públicas, mas como advogados, muitas vezes, e principalmente advogados da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá, me parece que a questão dos negócios ela acaba sendo mais cotidiana e até mais interessante para a discussão do nosso dia a dia. E eu começo, então, passando a palavra à Luana, né, para que a gente entenda o que são, na verdade, bases de dados. Né? A gente está aqui falando sobre dados, sobre os ativos, sobre investimentos na construção disso tudo, mas o que a gente pode considerar a base de dados quando a gente pensa nesse contexto aí de construção, de exploração desses ativos? Luana, se você puder iniciar respondendo essa pergunta para mim e para o nosso público, será bem interessante para que a gente dê aí um pontapé nessas discussões. Obrigada, Vinícius. Boa noite a todos. Então, a gente precisa, então, primeiro entender o que seria exatamente essa base de dados, banco de dados, conforme vocês queiram chamar. Nada mais é do que um conjunto lógico e ordenado de dados, onde você tira algum significado, alguma lógica, digamos assim, através da atuação de pessoas, né, de profissionais que estão autorizados a mexer naquela base de dados ou de instrumentos desenvolvidos para explorar.
Então, na verdade, o que acontece? É uma coleção de informações que elas têm algum significado entre si. Se você tem informações soltas, digamos, pontuais, isso não é uma base de dados. Elas precisam estar ali relacionadas de uma forma que você pode armazenar, que seria o princípio básico, atualizar, explorar e obter alguma informação. Então, não pode ser uma coleção aleatória. Tem que ter um porquê, alguma organização, algum método ali por trás, tá? E para entender esse significado da base de dados, esse significado formal da base de dados, a gente precisa ter outras duas informações, né? O que são os dados e o que é a informação. Então, a curto modo, digamos assim, usando de exemplos que todos nós vamos entender, os dados nada mais são do que fontes de informações factuais. Então, por exemplo, a nossa OAB, né? Meu dado, meu nome, a minha inscrição na OAB, da onde ela é, minha idade, isso são fatos. Infelizmente, a minha idade é um fato, eu não posso alterá-la. Então, isso é um dado. E a informação é uma interpretação desse conjunto de dados. Então, por exemplo, utilizando ainda a OAB como um exemplo, eu posso entrar hoje no site da OAB e fazer uma pesquisa para um advogado e eu posso filtrar essa pesquisa, seja pela cidade, seja... Eu posso buscar apenas advogados com menos de 40 anos ou com menos de 30 anos, que aí, no caso, eu não vou aparecer. Mas eu posso buscar apenas advogados com inscrições no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, isso seria informação. Então, essa relação dos dois é que juntos faz o que é uma base de dados. Agora que vocês conseguem entender essa definição a curto modo, eu passo a palavra para o Davi, para ele falar sobre a criação dessas bases de dados. Luana, obrigado. Agradeço a todo mundo aí. Reitero os cumprimentos do Vinícius, né? É um prazer enorme estar aqui e contar com o tempo de vocês aí, né? Nos assistindo. Muito obrigado. Vamos lá. Eu acho que, uma vez que a gente definiu o que é base de dados, antes da gente falar sobre a proteção dela, me parece bastante importante que a gente consiga definir ali os critérios para se criar uma base de dados, né? A gente vai estar alimentando ali aquela base, muitas vezes com dados pessoais, e a gente tem todos os cuidados, né? Analisar isso sob o ponto de vista da LGPD, ver com que base legal a gente vai tratar aquilo. Então, antes de começar a falar sobre essa proteção, nós pensamos aqui de dar uma passada nas bases legais que autorizariam ali a utilização desses dados. Essas bases legais, a gente vai restringir ali as bases legais para dados convencionais. Nós não vamos tratar de dados sensíveis, porque isso daria uma outra live, né, para explicar os dados sensíveis, para explicar a utilização deles. Então, nós vamos restringir ali para dados não sensíveis. Como que a gente faz essa definição? Bom, dado sensível, a gente precisa entender em primeiro lugar, né? Seria sobre o que nós não vamos tratar. Então, o que é um dado sensível? Meu salário, por exemplo, é um dado sensível? Não, ele é um dado sigiloso, talvez, mas ele não é sensível, porque a definição de dado sensível, ela é uma definição objetiva, e ela está ali no artigo 5º da LGPD, no inciso 2, e fala, dado sensível, é o dado pessoal de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política. Eu vou tirar da frente aqui porque eu estou colando. Filiação, sindicato e organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Então, é esse o ponto. Nós não vamos falar sobre esses dados. Esses dados, eles têm uma condição de tratamento totalmente diversa. Então, nós vamos falar de dados não sensíveis. Primeira forma para utilizar um dado e que seria uma base legal para se produzir uma base de dados com dados pessoais seria o consentimento. O consentimento, ele precisa ser expresso, ele precisa ser claro, ele precisa ser... ele é revogável. Então, não me parece que quando se pensa em criar uma base de dados, essa é uma hipótese, mas essa não seria talvez a melhor dessas hipóteses, porque você precisa desse consentimento para uma situação específica. Uma base de dados, ela pode ter diversas finalidades. Uma vez que ela está constituída, você quer dar um segundo uso para ela,
Fica difícil com base no consentimento. Você precisaria renovar esse consentimento do titular do dado. É uma possibilidade, mas se você tiver outra, talvez seja mais interessante. Uma outra possibilidade seria cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Dependendo da finalidade que fosse dar essa base legal, essa base de dados, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pode ser utilizado. Você consegue pensar em algum exemplo rápido, Vinícius? Por exemplo, uma base de dados do SUS. Uma base de dados do SUS seria para políticas públicas, seria a próxima opção. Uma base de dados relacionada a clientes, que você precisa dar um suporte. Muitas vezes, questões... Oi? Cortou. Ele falou manutenção de registro. Você me perguntou se eu conseguiria pensar em algum exemplo mais concreto. Talvez a obrigação de manutenção dos registros lá imposta pelo Marco Civil da Internet, por exemplo. Exato. Os registros de acesso, seria uma obrigação legal a ser cumprida que permitiria aí a manutenção desses registros de acesso para o cumprimento dessa obrigação legal. Um dos exemplos aí simples, mas também obrigações tributárias podem se encaixar nisso, né? Entre tantas outras, talvez até trabalhistas, previdenciárias. É uma questão de se ter uma base de dados, imagino eu, né, para se cumprir algo que está expresso na legislação. Então acaba sendo algo simples. Então, dezenas de exemplos que a gente pode chegar aí, né? Uma outra opção seria a execução de políticas públicas. Então, falando anteriormente, uma lista do SUS, para que se possa manusear, manipular os dados do SUS, o ente estatal precisa ter esses dados para que ele possa fornecer ali a vacinação, o atendimento, ter uma ficha médica dessas pessoas. E eu nem estou falando da ficha médica relativa às informações de saúde, que aí a gente estaria falando dos dados sensíveis, mas sim o dado cadastral daquelas pessoas no SUS. O próprio Conect SUS talvez entraria. Porque o Conect SUS você só tem ali, você não tem dados muito sensíveis ali, são mais factuais. Se você tomou a vacina, se você não tomou, se você toma um certo medicamento, você não toma. Uma outra base legal aplicável seria a realização de estudos por órgãos de pesquisa. A base de dados do IBGE, né? Se a gente pensar, essa seria o exemplo perfeito para isso. Ele coleta esses dados são utilizados para a implementação de políticas públicas, inclusive, não são dados de política pública, mas são dados que acabam sendo compartilhados para esse fim. Execução de contrato, criação de contrato. Nesse caso, para uma base de dados, eu não vejo uma aplicação que coubesse aí essa base legal. Se eu quiser, é só o ponto de vista da utilidade, né? Tudo depende do quão esforço eu vou empregar e do que eu quero, né? Exato. Se eu for pensar em vou criar uma base de dados de possíveis fornecedores, se for uma questão de prévia execução de contrato ou de execução de contrato posterior, talvez a gente possa justificar dessa forma também. Os pontos da LGPD, de contrato. Enfim, também, essa discussão pode parecer um pouco fora de propósito para algumas pessoas, mas é muito importante porque é isso que vai justificar a criação dessa base de dados. Essa base de dados ela não pode ser ilegal, ela tem que estar composta por dados sendo utilizados legitimamente. E a escolha dessa base de dados é o primeiro ponto para você saber se a tua base é legítima e, sendo legítima, utilizável. Uma outra opção seria a justificar essa criação com base no exercício regular de direitos. Seria uma base de dados para dados que poderiam vir a ser utilizados em processos judiciais, administrativos. Seria, então, uma possibilidade, imagino eu. Proteção à vida e... Eu ia te dizer, acho que a questão que você tem pensado e que está transmitindo aqui para a gente é a seguinte, e veja se eu estou correto aqui no meu entendimento, né?
Como é que eu legitimo a manutenção de um conjunto de dados, pode ser no meu computador, inclusive, e de dados pessoais, como é que eu legitimo a manutenção disso no meu computador? Como é que eu legitimo essa permanência ou a própria construção de uma base de dados a partir da ótica da Lei Geral de Proteção de Dados? E por tal motivo, essas questões das bases legais, as hipóteses legais de tratamento, elas são relevantes neste contexto de desafios, né, na construção de dados. Exato, porque do contrário, se não tivesse a preocupação anterior à criação, ela não pode nem permanecer, né? Você não pode, ela não se mantém no tempo, ela vai precisar ser excluída, esvaziada, vai ficar esvaziada. Certo. Temos mais algumas alternativas para justificar essa criação, que seria a proteção da vida e a tutela da saúde. Porque uma base de dados num hospital, por exemplo, pode ter essa finalidade. Uma base de dados também aplicável e muito polêmica seria o legítimo interesse, né? Desde que preenchidos todos os requisitos, elaborados todos os relatórios, feitos todos os testes que antecedem o uso dessa base de dados, dessa base legal, também poderia justificar. Eu posso fazer uma lista dos meus clientes buscando levar um determinado serviço relacionado àquele que ele já tem comigo, uma publicidade, etc. Então, seria uma alternativa. Só que nesse caso, mais uma vez, né, a gente esbarra em algumas restrições, como tal qual no consentimento, como, por exemplo, atender a um pedido de remoção dos dados dessa base. E, por fim, seria a última dessas 10 bases de dados, né, seria a proteção do crédito. Muito utilizada ali nos scores, etc., que hoje a gente tanto vê, né? Aquela que você tem, agora eu vou fazer uma pergunta no meio, assim, Dani. Aquela que você tem nos Estados Unidos, que é bem comum, né? De você ver qual é a sua pontuação do crédito, que você pode acessar por 1 milhão de aplicativos. Acaba não sendo algo... Eu entendo que não é um dado sensível, porque afinal de contas não é algo extremamente privado. Você consegue entrar em site, põe lá o seu nome, blá, 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 e ele calcula quantos pontos você tem de crédito de uma forma muito mais aberta do que a gente tem no Brasil. Eu entendo que nesse caso, por não ser um dado sensível, seria um desses exemplos, que eu acho que a gente ainda não chegou a ter isso exatamente aqui. Aqui, no caso, você acaba indo num banco, você fornece dados um pouco mais sigilosos para fazer um levantamento de como está o seu crédito. Mas lá, bem mais simples. E você falou algo muito importante aí, que são dados sigilosos. A gente não poderia falar em dados sensíveis, porque os dados sensíveis, eles estão ali restritos àquele rol do artigo 5º, né? Também juridication, assim, mas que é um rol que está estabelecido ali mesmo. Então, quais são suas possibilidades de crédito, né? Numa base de dados que seria analisada para proteção do crédito. Esses dados não são sensíveis, pelo menos não a princípio, precisaria ser analisado um pouco mais a fundo. Se esses dados trariam alguma informação sensível, mas a princípio não. Passando rapidamente por todas essas bases, eu acho que a gente chega ali, né, e a gente já entendeu o que é base de dados, os cuidados que a gente precisa ter para que essa base de dados pare de pé, né? Que essa base de dados se sustente ao longo do tempo e não precise ser esvaziada desses dados, né? Então ela precisa estar apoiada em alguma dessas bases legais. A gente pode passar então para entender quando que essa base de dados vai ter proteção e que proteções que vão ser conferidas a elas. Porque partimos do pressuposto que a criação dessa base de dados, ela exige esforço, ela exige investimento, ela exige um preparo e uma programação de quem vai administrá-la. E essa pessoa, e esse ente que vai administrar, não vai, em hipótese alguma, querer que essa base de dados se perca ou seja explorada por alguém indevidamente. Daí a necessidade de a gente pensar em como protegê-la. Dois
dois pontos que eu achei interessante na fala de vocês, antes de passar aí a palavra para a Luana. O primeiro para você, Davi. Quer dizer, então, que um dado que eu, para o meu negócio, considero sensível, ou até um dado, de repente um dado bancário, dados de imposto de renda, por exemplo, que muitas vezes a gente vê aí sendo mencionados como sensíveis, eles, sob a ótica da LGPD, eles não são dados sensíveis, certo? Eles podem ser sensíveis ao negócio, podem ser um segredo de negócio, por exemplo, a gente está no âmbito da propriedade industrial, intelectual aqui, mas eles não são dados sensíveis sob a ótica da LGPD, obviamente. Exato. Dados não são sensíveis porque eles não estão ali no rol que determina, né, exatamente quais seriam esses dados sensíveis. Sim, esse acho que é um ponto importante, porque muitas vezes a gente vê as pessoas mencionando aí, ou entendendo esse conceito de maneira talvez um pouco equivocada, que não é uma sensibilidade do ponto de vista do negócio, é uma sensibilidade do ponto de vista da pessoa física, né, da pessoa humana, né, do titular dos dados pessoais. Isso é bem relevante. E um ponto também... Pode falar, desculpa. Diga, pode falar. Eu acho que um ponto importante, se a gente pegar a lista do que compõe dado sensível, a gente vai notar que são dados que podem levar a algum tipo de discriminação. Por exemplo, o dado de origem racial ou étnica. Você cria uma base de dados que tem um dado de origem que vai que permite selecionar aquelas pessoas com base na origem racial ou étnica, por exemplo, ou na convicção religiosa, a gente pode usar isso para um fim discriminatório. Então, o objetivo principal de se restringir o uso e limitar o uso desses dados sensíveis, ao fim e ao cabo, é evitar o uso dos dados para fins discriminatórios. Todos os dados que estão ali podem, de alguma forma, gerar essa discriminação. Sim. Isso é bem interessante, bem relevante, de fato. E na fala da Luana, né, um ponto interessante também é que dados, às vezes, desordenados, né, aquele conjunto de dados bagunçados, sem que se possa entender, ou sem que se possa extrair qualquer tipo de informação, não se encaixaria no conceito de base de dados que você trouxe para a gente. Acho que assim, tanto do seu ponto de vista dos negócios, ela não vai servir para nada esses dados se eles não puderem ser analisados, né? Então essa organização ela é importante, né? E aí essa organização talvez viabilize até algum tipo de proteção. E aí nesse aspecto, o que é que você poderia trazer para a gente aí sobre a proteção jurídica efetiva, do ponto de vista da propriedade intelectual, dessas bases de dados, desse conjunto ordenado de dados que você mencionou no começo da sua fala? Então, vamos começar com a mais tradicional, que no caso é através do direito autoral. Lá na lei de 98, as bases de dados elas foram equiparadas a compilações, enciclopédias e dicionários. Então, há essa previsão no artigo 7º, se não me engano que eu tenho anotado, artigo 7º, há essa previsão na lei de direito autoral da proteção sobre a base de dados. Mas é bem importante nesse ponto a gente separar bem o que é dados e base de dados. Como você falou, Vinícius, os dados são só as informações que estão ali jogadas. Então, por exemplo, a sua fichinha do OAB, aquilo é um dado separado. O que a lei de direito autoral protege é essa base, que nada mais é essa forma organizada de você ordenar esses dados. Obviamente que aí protege o design, se tiver alguma forma de buscar diferente, mas ela não vai proteger o dado. Então, digamos que eu criei uma base de dados muito legal, onde eu junto todos os advogados de propriedade intelectual do Brasil. Eu não vou proteger as informações individuais, elas estão ali, o que eu vou proteger é essa organização. E isso é que a gente bate num pequeno detalhe. Como todos os nossos colegas devem saber, existe um critério para a proteção autoral que é a originalidade. E aí você se pergunta, quão original é uma base de dados? E aí você vai ter que responder isso. Você vai ter que olhar para a sua base de dados e
dizer o que que seria, é a disposição, é a forma como eu consigo selecionar, seria o quê? É difícil para mim te dizer isso. Então, assim, se você tem um simples programa muito beabá, onde você apenas vai dar esse input e você busca, sei lá, por ordem alfabética, eu entendo que você não tem originalidade ali. A gente não está falando de um direito autoral, tá? Você não está falando de algo que merece ter uma exclusividade. Porque a partir do momento que você se encaixa nessa proteção, todos nós sabemos que você também consegue impedir a distribuição dele, a reprodução. Então, você tem direitos ali de exclusividade que não podem ser dados só porque você ordenou por ordem alfabética informações que estão ali no âmbito público. Então, isso falta essa originalidade. Então, além da originalidade também, você tem que ter, dizer que os dados estão apresentados não são como uma mera informação. Então, a gente volta lá naquela nossa definição primeira, de que você precisa ter profissionais ou instrumentos específicos para fazer a pesquisa dentro dessa base de dados. E, como eu disse, tem que ter distintividade. A gente volta para esse caráter de distintividade. Vocês conseguem pensar em um, assim, exemplo, uma base de dados que vocês acham super original, que gostaria de toda essa proteção autoral? Eu penso nos próprios exemplos que estão no artigo da lei, né? Onde se confere proteção às bases de dados, são as enciclopédias, os dicionários. A gente não está falando ali de uma proteção autoral sobre o significado daquela palavra, é óbvio que não. Mas toda aquela organização, todo aquele trabalho de composição e disposição daqueles dados, sem dúvida, exigiram algum esforço intelectual, e é esse sim que é protegido. O significado de batata, né, um tubérculo, ele não tem proteção autoral, obviamente. Ele compõe essa base, assim como todas as outras palavras. Mas a forma com que aquela pessoa escolheu para dispor essas informações, essa sim é protegida por direito autoral, desde que cumprir as exigências. Exatamente. Vinícius, algum comentário, algum exemplo que você gostaria de compartilhar? Eu não consegui ver esse comentário, Luana, mas eu entendo que, até pela sua exposição, a opinião do Davi também, que essa discussão ela é bem... Na verdade, a originalidade, quando a gente fala em direito autoral, ela já é, por si só, complexa, né? Ou pelo menos subjetiva, né? E aí até trazendo, talvez, o conceito mais aceito pela doutrina e pela jurisprudência também, que a originalidade no direito autoral é sob a ótica subjetiva, né? Aquilo que é original para o autor e não original para o mundo. O que torna bastante complexa a resposta, se é que ele existe, para essa sua pergunta, de que se existe ou não originalidade em determinadas bases de dados, e se é possível ou não apontar aqui exemplos concretos, né, de bases de dados originais. E aí, só para facilitar aqui a nossa vida, talvez uma base de dados escrita à mão numa folha de papel, numa agenda, ela seja uma base de dados original. Isso aí fica fácil da gente entender, né? Porque aí tem a própria escrita do autor, mas como a gente está falando de um ambiente principalmente de base de dados eletrônicas, né? Primeiro, me parece que a gente não tem como fugir da originalidade subjetiva quando a gente fala em direito autoral. Mas aí outras questões, inclusive, talvez periciais, seriam exigíveis para que se analise caso a caso se há ou não originalidade, né? O que eu posso aqui pensar com vocês e dizer é que já vi decisões justamente no sentido que você falou, né? Que a simples reunião de dados e até a organização por ordem alfabética, né? Ainda que tenha um esforço, ainda que tenha um investimento, ela não confere a proteção ou a exclusividade do direito autoral. Mas a gente tende a crer, já que está na legislação, que o direito autoral socorre aí as bases de dados originais, né, que vão depender aí de uma análise criteriosa, se há ou não essa originalidade. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que eu tenho
um pé e meio atrás com o direito autoral. Eu nunca foi uma área que eu dei tanta atenção, porque realmente, como você falou, é muito interpretação. Você tem... Tudo depende muito do ponto de vista. E a base de dados, particularmente, não sei o que o legislador estava pensando quando ele equiparou a dicionários e ontologias, porque eu não vejo que é igual. Eu entendo quando você tem um livro, que é uma coletânea, por mais que o que você está ali juntando já seja devidamente protegido, ele tem todo realmente um trabalho até que vai além do direito autoral, porque você vai ter a capa do livro, vai ter uma ilustração, você vai ter uma organização. E eu acho que foi nesse momento que ele pensou na base de dados. Quando você tem uma organização. E aí, por isso que eu, Luana, entendo que se você simplesmente puder, ainda mais no digital, onde aquela organização, nossa, não é manual, né? Você tem um programa que você vai codificar e você vai apertar lá e vai botar em ordem alfabética. Eu entendo que isso não é o mesmo trabalho de quando um autor faz uma coletânea. Agora, quando você tem uma base de dados, e aí vou puxar, não sei se seria um grande exemplo, mas digamos uma base de dados onde você pode fazer uma pesquisa de jurisprudência ou uma pesquisa de marcas, não necessariamente buscando tipo um Google, mas coisas que já estão na base de dados e reorganizar. E você tem filtros totalmente diferentes que você possa juntar a pedaços. Aí eu entendo que você teve uma criação intelectual ali. Você pensou naquela organização, no porquê que quando eu botar aquele filtro, aquele resultado A e B vai aparecer. Aí, nesse caso, Luana, entendo que você vai ter essa criação intelectual e aí, sim, você pode gozar de uma exclusividade que o direito autoral te concede. Tá? Mas quando você não tem, que é uma mera organização, eu não consigo ver tanto. Eu consigo que você possa ter outros elementos que vão fugir do direito autoral, como um layout, se você tiver feito algo muito colorido, normalmente já entra num desenho industrial e tudo mais, mas que foge da ideia da base de dados. Você está protegendo mais aquele visual e não exatamente a base de dados. Eu larguei isso daí, não sei se as pessoas vão vir com perguntas ou não, larguei essa bomba. 8h38 da noite, bomba! É interessante isso, sabe? Porque é isso que você colocou. Porque, de fato, a proteção da base de dados com base no direito autoral é algo complexo e algo muito subjetivo. E que, por certo, gera uma insegurança em quem é o detentor ou o criador daquela base. Para a sorte dos detentores de base de dados, essa não é a única proteção. Essas bases elas são protegidas para além do direito autoral. O direito autoral, a gente falou que ela é apenas uma das formas de se proteger. É uma base de dados, talvez não seja mais efetiva, justamente por conta dessas questões que geram insegurança, né? Ela precisa ter originalidade, mas, meu Deus do céu, o que seria originalidade? Então eu deposito todas as minhas fichas acreditando que aquela minha base de dados é original, porque, sei lá, eu reuni ali obras acadêmicas, de literatura, obras de literatura cujo cenário da história se dá em São Luís do Jequitinhonha. Pô, tem originalidade nisso? É difícil de responder, né? Mas para não ficar inseguro, nós temos outras formas de proteção. E essas formas o Vinícius vai comentar um pouco com a gente. Sim, e até antes, Davi, acho que por vezes a gente pode até enfrentar outro problema. E até num contexto do que a Luana falou, né, da autoria. Né? Às vezes se questiona, inclusive, quem é o autor. Né? Se você usou lá um monte de software, um monte de algoritmo, um monte de ferramenta tecnológica para a construção dessa base de dados. Para pescar esses dados, né? E eu não fazia ideia de onde eu chegaria, né? Talvez o resultado disso tudo não seja também protegível, porque a gente não consegue identificar quem é o autor. Então ainda nós temos aí mais esse detalhe, né? Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não sabe qual é o resultado, né? Diga. Vou além, sabe por quê? Quem é o titular dessa base de dados? Eu que desenvolvi ela e que escolhi ali, não, vamos pegar as obras, eu quero que seja de São Luís do Jequitinhonha, só as obras literárias, ou quem eu coloquei para alimentar isso? Eu selecionei um estagiário e falei assim, digita isso, alimenta essa base de dados, os dados já estão aqui.
né? Por certo que não vai ser essa pessoa. Essa pessoa ela apenas alimentou, ela não teve nenhuma atividade intelectual na elaboração da ideia dessa base, do que comporia ela e etc. O que pode gerar muita discussão, né? Porque no final das contas, a pessoa que deu forma a ela não tem nenhuma autoria. Ela simplesmente engordou a base. E para dificultar, você trouxe a figura do estagiário, né? Porque se fosse um empregado, talvez a situação ficasse um pouco mais fácil. Ele piora, ele vai dar um exemplo, ele consegue piorar. Eu sou acostumada. Sou bom nisso. Em piorar. Mas vamos lá. Superado todas essas dificuldades que o direito autoral mostra para a gente na proteção especificamente da base de dados, a gente sabe da importância do direito autoral, a gente sabe, né, o quanto ele é imprescindível, mas para a base de dados, convenhamos, a gente pode concluir que talvez não seja a melhor forma de proteção. Então, que outras formas de proteção seriam essas, Vinícius? Davi, você mencionou ali uma certa insegurança, né, nessa questão do direito autoral, e aí eu os provoco, né, a pensar como mediador, a pensar nisso, né, porque eu, como advogado, principalmente atuando no contencioso, né, eu não traria o direito autoral numa argumentação jurídica sozinha, né. Pensando numa ação judicial aqui, eu veria talvez, dependendo do caso, como arriscado trazer só o direito autoral. E talvez, a depender do modelo de negócio, a gente possa pensar em segredo de negócio, né, se eu consigo manter um poder de controle sobre a minha base de dados. A gente tem situações, talvez, e aí eu os provoco a pensar também nisso, né, talvez a gente tenha, em grandes momentos, ou na maioria dos casos, situações de concorrência desleal, né, e aí nós temos ali na lei de propriedade industrial condutas típicas, né, que vão aí trabalhar essa questão da base de dados muito além lá do inciso 3º, no qual a gente acaba encaixando o tipo de conduta desleal, que é o desviar, empregar meio fraudulento para desvio de clientela, né? Mas nós temos outros, que é o acesso a dados mediante o que a gente pode chamar de corrupção privada, talvez, que eu corrompo o empregado do meu concorrente para que ele me permita o acesso. São outras argumentações que eu traria, né, como advogado, dependendo do caso. E nada descarta também que a gente traga a figura do aproveitamento parasitário, né, muito utilizado nas marcas. Afinal, dados são relevantes para qualquer tipo de negócio. E, por vezes, a base de dados de um escritório de advocacia pode ser útil também para um escritório de contabilidade. Não há uma relação de concorrência aí necessariamente, né? E aí, sob essa ótica aí da existência ou não de relação de concorrência, da utilização ou não de uma tese de aproveitamento parasitário, trazendo inclusive aqueles conceitos que a gente está mais acostumado a ver no dia a dia para as questões de marca, muitas vezes, né? O que é que vocês pensam aí sobre isso, e o que é que vocês entendem como talvez mais viável numa argumentação jurídica, pensando num contencioso aqui, se sentiriam seguros só com o direito autoral? Será que a gente poderia trabalhar com outras teses? Como é que vocês Eu acredito que a tese da concorrência desleal seja melhor, essencial para proteção, para preservação ali dessa base de dados. A gente consegue trazer elementos econômicos para a discussão, para comprovar esse aproveitamento, qual que que vai desembocar, né, ao fim e ao cabo ali na concorrência desleal. Eu entendo, né, que seria a melhor opção, a proteção pela concorrência desleal e pelo... O segredo de negócio é difícil, né, cara? Porque a gente teria que pensar em algo criptografado, é muito difícil. Eu consigo pensar um outro exemplo que eu consigo pensar seria que, por acaso, é um exemplo concreto que eu ouvi na feira de startups semana passada, que eu contrato, digamos que você tem uma base de dados que me interessa, nós temos um contrato,
E enquanto eu estou acessando, porque eu estou pagando minha mensalidade, alguma coisa, eu estou ali pegando informações para criar a minha própria. E aí, quando eu acho que a minha própria está boa, eu falo, olha, não quero mais a sua base de dados, isso não vou mais pagar. Você fala, beleza, perdi um cliente, e você descobre meses depois que eu criei uma praticamente igual. Então, eu ainda entraria com uma violação contratual num caso como esse também. Mas, com certeza, eu não entraria num contencioso, numa ação com base apenas em direito autoral, ainda mais num caso como esse. Eu acho que seria fraco. E aí, você já jogando sardinha para o meu lado, se tivesse um meu cliente com uma grande base de dados maravilhosas, eu ainda sugeriria registro de outros elementos, como o elemento marcário, o layout, como desenho industrial, e outras coisas que eu poderia trazer também. Então, eu não ficaria apenas focada nessa questão da base de dados. Como a gente está falando, né? A gente a gente entende a dificuldade do direito autoral, mas não quer dizer que a gente não fôssemos nos concorrer dele. Então, por exemplo, até registrar em blockchain, que tanto se fala hoje do uso e que é tão útil, registrar em blockchain, usando alguma dessas ferramentas que hoje temos tantas, né, disponíveis, o Autora, enfim, para proteção dessa base, para marcar no tempo, uma vez que o direito autoral não exige um registro formal, a gente marca no tempo para garantir a autoria por meio do blockchain. Podemos cogitar, talvez, o depósito em Biblioteca Nacional, não sei quando seria possível, mas eu me preocuparia com isso, por exemplo, para prover a proteção. Para além da questão contratual, acho que essa é a mais importante, um registro em blockchain dessa base talvez fosse bem efetivo. Que sugestão se daria, Vinícius? Eu acho interessante a questão do blockchain. Acho que a biblioteca acaba sendo inviável na maioria dos casos, né? Até porque a gente está falando de um contexto de alta tecnologia, muitas vezes. Então, na minha visão, não funcionaria muito bem. Mas é um ponto interessante, Davi, se a gente for falar em concorrência desleal, né? E muitas vezes, sob esse ponto de vista, o contrato pode nos salvar. Né? Que eu vou ter que, de alguma forma, comprovar que aqueles dados foram extraídos da minha base. Se eu estiver falando aqui em uma relação uma situação de concorrência desleal em que eu tive uma cópia parcial, uma cópia integral da minha base de dados, né? E se esses dados forem públicos, por exemplo, eu aqui como advogado do réu, talvez eu levantasse essa hipótese e falar, tá, mas tudo bem, você tem aí milhares de nomes e telefones na sua base de dados. Pensando num exemplo simples aqui, para que a gente possa ter uma discussão minimamente saudável, mas você tem nomes e telefones, né? Só que nomes e telefones eu posso obter em outro local, né? E como é que fica a questão de comprovar, né, que foi da sua base de dados que eu extraí esses dados? E esse é um ponto que muitas vezes pode ser delicado, né? E aí todo esse histórico contratual talvez viabilize uma argumentação nesse sentido, né? Mas pensando nos dois lados aqui, né, tanto na posição do autor da ação e da base de dados, quanto da posição do infrator, né, que vai poder aí trazer para que a gente possa discutir de maneira talvez mais ampla aí, argumentos de defesa, de ataque. Exatamente isso, né? Porque você vai entrar com uma ação a gente sabe que é onerosa. Então você tem que se munir com todas as provas o máximo que você puder. E deixar muito claro que não foi só porque vocês chegaram ao mesmo resultado, uma coincidência, digamos assim. Uma pessoa fez uma base juntando nomes e telefones e você tinha uma base juntando nomes e telefones. Se você tiver como comprovar que aquela pessoa teve acesso, tipo, ela não tirou aquela inspiração do nada, ela acordou um dia e pensou, vou fazer uma base de dados assim, e por acaso era igual a sua, mas se você tiver como comprovar que ela teve acesso, ou porque ela trabalhou numa empresa a qual você prestava serviço, ou tinha uma conexão, ou algo do tipo, obviamente as suas chances vão melhorar. Uma forma que eu vejo de proteção seria colocar algum tipo de dado isca no meio dessa base. Você insere algum dado que não existe, faz um registro efetivo, um registro que eu digo assim,
que seja uma ata notarial declarando que você inventou aquele nome, inseriu na linha X daquela base de dados e que ele não existe, que você colocou aquilo como uma forma de assinatura da base de dados. Essa base é encontrada sendo explorada por um terceiro não autorizado, fica fácil de você identificar que aqueles dados foram extraídos da tua base e não recoletados, fazendo uma análise técnica para localizar esse dado isca. Por exemplo, seria uma forma que eu recomendaria ser feita aí por alguém que quisesse buscar mais uma forma de proteção da base de dados. Gente, eu achei sensacional. E aí eu achei que fica isso em segredo. Só 2 pessoas vão saber daquela isca. Achei um nível top de maldade aí. Achei bom. Isso foi um clássico, né, Davi? Lá nos anos 90, em cópia de lista telefônica. Tiveram essa mesma ideia, né? Inseriram lá nomes e telefones que não existiam. E aí o concorrente copiou e, obviamente, não tinha como ter aquela pessoa, aqueles dados nessa lista, justamente porque haviam sido inventados por aquele que se esforçou em reunir esses dados. Não, e por favor, nem quero a autoria disso, né? Essa é uma... Sim, mas é o que a gente pensa acadêmico, né? Eu não tenho a pretensão de trazer ele para mim, eu estou copiando também. Sim, mas é o que a gente pensa, né? Porque você inserindo uma informação que é só sua, é uma forma simples aí de verificar pelo menos a reprodução. Você deu o exemplo da lista telefônica, cara, esses dados são públicos, eu coletei novamente, etc. Mas tudo bem, eu não estou pedindo a proteção dos seus dados ou dos dados que você está usando, mas sim a forma como você está dispondo deles, a forma com que você escolheu para organizá-los, etc. Não, mais uma vez, voltando lá para o que a Luana falou no começo, eu não estou pedindo exclusividade sobre esses dados vão pertencer ali, eventualmente, a quem for titular deles, ou se não forem dados de pessoas, talvez, sei lá, uma lista de obras que você escolheu aos seus respectivos autores. Eu estou repetindo a proteção sobre todo o trabalho que eu fiz para organizar dessa forma específica, né? É muito importante ter isso em mente. A proteção não é especificamente daquele pool de dados, e sim a forma com que você organizou eles. Sim, exatamente. E a gente tem ainda o Código Penal, né? Se a gente for pensar lá nos dados armazenados em dispositivo eletrônico, a tal lei da Carolina Dickmann, lá em 2012, inseriu lá que invadir dispositivo informático agora, né, no texto novo, recentemente alterado, 2021, sem autorização, então constitui crime. Então, se eu invado um dispositivo informático sem autorização, se eu invado um computador sem autorização e extraio, destruo, reproduzo uma base de dados, teríamos aí o Código Penal, talvez, aí para nos salvar. Nós, né, Davi, que atuamos também na questão da propriedade intelectual, no combate à pirataria, buscamos muitas vezes o Código Penal também para nos auxiliar, e acho que nesse sentido o 154A também pode aí nos salvar, né? Não só o 184, porque se não tiver direito autoral, não tem o 184, que é o crime de não direito autoral, mas 154 lá do Código Penal também pode, a depender da situação, trazer algum tipo de repressão a esse tipo de conduta, né? A gente vai se aproximando do final, né? E a conclusão que a gente chega é que são inúmeras as ferramentas que nós temos para proteger uma base de dados. Claro, para que a lei proíbe, né, a proteção de dados ilícitos, então não seria se essa base foi ilícita, ela não vai. E é até uma dúvida que surge, né, Vinícius? Vamos supor que essa minha base ela foi alimentada com dados que eu não me atentei à base legal. São dados pessoais que eu não me atentei à base legal nenhuma da LGPD para montar. Se a gente falar que essa base, como a gente já bem falou, essa proteção não é sobre os dados, e sim sobre a forma de organização, ainda que essa base seja uma base corrompida em relação a isso,
Você entende que ela teria uma proteção? Talvez ela tenha uma proteção sob o ponto de vista da API, mas ela é uma base de dados ilícita, né? Eu entendo, ela seria inútil, porque você não vai poder usar aqueles dados, uma vez que eles não houve o cuidado necessário para armazená-los, mas a forma de organização dela continua. Mas vamos só deixar claro, né? Nós teríamos que alertar esse titular com bastante ênfase de que a simples manutenção dessa base de dados já é uma atividade de tratamento, portanto ele está aí infringindo direitos dos titulares de dados pessoais. Então, essa é uma situação, eu sei que ela é hipotética e acadêmica, né? Mas se eu tenho uma base de dados pessoais e não atendo aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, pouco importa a propriedade industrial, a propriedade intelectual ou qualquer outro tipo de proteção. Eu estou cometendo um ato ilícito, né? Estou desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e estou correndo riscos do ponto de vista dos direitos dos titulares, da ANPD, de PROCON, de todo mundo que pode fiscalizar de alguma forma a conformidade com a LGPD. Então, eu acho que nesse caso, com a última coisa que você quer é dizer que é sua. A última coisa Trua que você essa quer base de dados. é a propriedade disso. Exato. Mas é isso então, gente. Acho que a gente foi um bom bate-papo, né? E a ideia era essa mesmo. Acho que agradeço novamente. Acho que não tivemos perguntas, mas agradeço novamente a doutora Soraya, presidente da nossa comissão de propriedade intelectual da OAB Guarujá. Agradeço ao doutor Davi Fernando Rodrigues, a doutora Luana Anastácia Muniz de Barros, também ambos integrantes aí da comissão. E desejo a todos aí uma boa noite, agradecendo pela presença de quem esteve conosco e quem vai nos assistir depois. E muito obrigado a todos. Eu agradeço a todos. Eu ia dizer, se tiverem considerações finais, fiquem à vontade. Eu agradeço todo mundo que ainda está e que esteve por aqui. Entendo que não é um assunto tão instigante como muitos outros da propriedade intelectual, né? Quando a gente fala de pirataria, de direito da moda, são assuntos que talvez suscitem muito mais emoções, né, do que a proteção de uma base de dados, mas ressaltar para a importância desse tema, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde se fala de internet das coisas, onde se fala de inteligência artificial, todas as ferramentas aí que vão e já fazem parte do nosso dia a dia e que são alimentadas por bases de dados, invariavelmente, né? A gente não tem como falar ali na aplicação de nada disso se não for apoiado numa base de dados. Então, eu acho que é a importância de trazer o tema. Não é um tema que suscita grandes emoções, é um tema muito novo ainda, não é um tema discutido cotidianamente pelo judiciário para a gente trazer casos emblemáticos que vão fazer a gente pensar 1000 vezes e gerar indignação, mas é sim um tema bastante importante e que está colocado, né? Sem a pretensão de esgotar sempre, mas sim fomentar, discutir e, se tudo der certo, ir embora com mais dúvida. Eu entendo o que o Davi falou, porque ao contrário de quando a gente está falando de pirataria, que a gente consegue vir com 1000 exemplos do seu dia a dia, coisas que você vive praticamente 3 vezes ao dia fácil, quando a gente fala de base de dados parece que afasta um pouco, mas na verdade está lá. Às vezes você não tem uma base de dados, mas pode ter certeza que você está inserido em vários. Então esse problema continua sendo algo que remete a todos nós. Eu queria agradecer o convite, não só pela live, mas o convite também para fazer parte da comissão. E é isso, queria deixar boa noite a todos vocês, principalmente ao Davi e ao Vinícius, meus companheiros de live, foi ótimo. E a Soraya, que óbvio, presidente da comissão, nos proporcionou tudo isso, nos proporciona, né, nos brinda semanalmente com essas lives que tanto conhecimento fomentam, né, tanta discussão fomenta. Obrigado ao AB, né, ao AB Guarujá, enfim. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigado. Nos vemos em breve em outro evento. Um abraço. Boa noite. Obrigado, um abraço.